Olá, hoje vamos conhecer o Fulagar, um navio especial na história da construção naval. Foi o primeiro navio construído totalmente com soldadura, em vez de rebites. Foi lançado ao mar em 1920 e servia para transportar mercadorias entre Liverpool e Cardiff, em Inglaterra. À primeira vista, parecia apenas mais um navio de carga da sua época. No entanto, era um projeto experimental, criado para testar uma nova forma de construção que dispensava os tradicionais rebites metálicos. Por ser uma novidade na altura, o navio era sujeito a inspeções anuais rigorosas. Existiam dúvidas sobre se a soldadura seria forte e segura o suficiente para enfrentar as exigências do mar. Graças aos arquivos da Lloyd's Register, a entidade responsável por registar e inspecionar navios, temos hoje acesso a desenhos técnicos, relatórios e correspondência relacionados com o Fulagar. À tua frente podes ver um dos desenhos técnicos das placas de ferro soldadas que formavam a estrutura do navio. Estes desenhos mostram como as chapas eram unidas e reforçadas, e se olhares para baixo, podes ver uma representação 3D do Fulagar, que nos ajuda a imaginar como seria este navio quando navegava entre Liverpool e Cardiff. Vamos explorar a história deste navio. Nesta página podes ver mais desenhos técnicos do Fulagar. À tua esquerda está um diagrama da caldeira ou boiler que mostra como o vapor era produzido para alimentar equipamentos movidos a vapor. À tua frente encontras o desenho do perfil do navio, onde é possível observar a sua forma. À tua direita está um plano com detalhes da localização da máquina ou engine, bem como outras áreas importantes a bordo. Todos estes desenhos têm pormenores muito interessantes. Podes aproximar as imagens para ler o texto com mais atenção e observar de perto estes documentos de construção do navio, criados entre 1918 e 1919. Estes registros ajudam-nos a compreender melhor como o Fulagar foi pensado, construído e organizado. Nos registros da Lloyd's Register, podemos encontrar um memorando escrito em 1921, com conclusões de um relatório do Sr. Campbell Holmes. O documento diz: Foi agora recebido um relatório do Sr. Campbell Holmes relativo à sua inspeção ao SS Fulagar, juntamente com um registro indicando o serviço em que o navio esteve empenhado desde a data da sua construção. Pelo referido registro, verifica-se que o navio esteve efetivamente ao serviço durante cerca de 4 meses, tendo realizado 27 viagens entre Liverpool e Cardiff. Em 6 dessas viagens não transportou carga, em 9 levou carga completa de chapas de aço. Numa transportou carga completa de carvão, em 2 levou carga geral completa e nas restantes transportou cargas parciais. É referido que, em algumas dessas viagens, o navio enfrentou condições meteorológicas muito adversas, mas não sofreu quaisquer danos. Desde dezembro último, o navio encontra-se imobilizado enquanto estava a ser instalado um novo tipo de motor. O Sr. Holmes efetuou uma inspeção cuidadosa ao navio e informa que não existem sinais de deformação ou esforço anormal nas juntas soldadas. Observa-se corrosão localizada em alguns pontos das cavidades do revestimento do convés, mas o material soldado não apresenta mais ferrugem do que as restantes partes da estrutura. O Sr. Holmes considera que ainda não foi adquirida experiência suficiente que justifique a remoção da anotação experimental, atualmente registada no livro de registro. Assim, sugere-se que se mantenham as conclusões indicadas no averbamento de 12 de outubro.
Mas em 1924 aconteceu algo inesperado. O Fulagar sofreu um acidente. Segundo uma correspondência da Lloyd's Register, o navio mudou de nome para Caria e encontrava-se à venda. O documento diz: Caro senhor, tenho a honra de devolver em anexo o relatório da inspeção, conforme abaixo, recentemente enviado para nós como orientação na avaliação do navio. Navio Caria, ex-Fulagar, no porto de Liverpool. O navio encontra-se imobilizado para venda e em condições danificadas. Como vamos descobrir em breve, o navio está prestes a iniciar uma longa viagem até aos seus próximos proprietários. De inspeção. Em 1924, no mesmo ano do seu primeiro acidente, o Fulagar iria ser vendido a uma empresa de cimento em Vancouver, no Canadá. Uma carta da Lloyd's Register confirma. Como este navio não está classificado para qualquer tipo de comércio restrito, não vejo razão para que não possa efetuar a viagem até Vancouver. Porém, antes de realizar esta longa viagem, o navio teria que ser inspecionado e passar pelo teste de freeboard. Freeboard é um termo técnico de navios. Mais à frente vamos descobrir o que significa. Esta carta da Lloyd's Register sobre a inspeção é um instrumento vital para a segurança e registro dos navios e diz: Caro senhor, tenho de informar que a marca de freeboard do navio a motor Caria foi verificada e está de acordo com os certificados de freeboard emitidos quando o navio se chamava Fulagar. O navio encontra-se atualmente em inspeção devido a danos e no final da inspeção entende-se que será adquirido pela empresa da British Columbia Cement Co., mantendo-se, porém, o nome do navio e o porto de registro inalterados. Foram solicitados novos certificados e agradeceria se me informasse caso haja alguma taxa a pagar por estes. Os certificados originais estão anexados. Isto confirma que o navio será comprado pela empresa de cimento de Vancouver e fará a sua viagem até lá pelo Canal do Panamá. O freeboard ou board livre é a distância vertical entre a linha de água e o nível do convés no navio, usada para garantir margem de flutuação e estabilidade. Existem vários tipos de freeboard segundo as normas internacionais, como freeboard de verão, freeboard de inverno, freeboard tropical, freeboard para água doce e freeboard especial para o Atlântico Norte no inverno. O navio Fulagar foi vendido à British Columbia Cement Company em Vancouver e ia fazer a viagem do Reino Unido até ao Canadá, então teve de ser testado para calcular o freeboard e a estabilidade para toda a travessia, incluindo a travessia do Canal do Panamá e do Atlântico. 19th century merchant shipping was far more dangerous than it is today. In 1835, Lloyd's Register, a ship classification society, introduced the Lloyd's Rule. They recommended that the distance from the waterline to the weather deck should be 3 inches of freeboard per each foot of depth in the hold. Samuel Plimsoll, a British coal merchant and Member of Parliament at the time, was shocked by the scale of life lost at sea. In 1874, Lloyd's Register made it a condition of their classification that a load line should be painted on newly built awning deck steamers. This original load line was a diamond with a centre line and the letters LR next to it. This, of course, only applied to ships inspected by Lloyd's Register. In 1876, the Merchant Shipping Act made load lines compulsory on all British vessels and on foreign vessels using British ports. An international solution came with the first International Convention on Load Lines in 1930. In 1966, the International Maritime Organization adopted a new convention ensuring the ship has enough reserve buoyancy and covering the allowed freeboard for a ship in different climate zones and seasons via a load line zones and areas map. The Plimsoll line and the Summer line are the same. All other lines take their positions from there. TF, tropical freshwater. F, freshwater. T, tropical. S, summer. W, winter. WNA, winter North Atlantic. Winter North Atlantic, being the highest permitted draft given the heavy weather conditions that can be encountered in the Atlantic during the winter.
When a ship is commissioned, the exact location of the load line is calculated by a classification society. Its position on the hull is verified and a load line certificate is issued. The chief officer is responsible for the safe loading of the cargo. On a winter route from Greenock, Glasgow to Ho Chi Minh City in Vietnam, the calculations would need to consider adequate stability for all stages of the voyage and the load line for the route and season. The ship would pass through the Atlantic winter zone and the summer Mediterranean zone. Onto the Suez Canal, Red Sea, the Straits of Malacca, finally arriving in Ho Chi Minh City, which are all in the tropical zone at this time of year. Thanks to the campaigning of Samuel Plimsoll over 150 years ago, countless lives and vessels have been saved. Today, the International Maritime Organization and classification societies continue working to improve maritime safety across the globe. 19th century merchant shipping was far more dangerous. Entretanto, os novos donos tinham mudado o nome do navio para Xi'an. De 1925, existe um memorando que recorda aos novos proprietários do navio no Canadá que o Fulagar precisa de realizar a sua inspeção anual. Este memorando diz: Navio a motor em aço Xi'an, anteriormente Caria, anteriormente Fulagar. Esta embarcação ficaria sujeita à sua inspeção anual no final de dezembro de 1925. Uma carta de A. Scott, da Lloyd's Register, confirma que em fevereiro de 1926 ele estaria prestes a deslocar-se para Victoria, no Canadá, para realizar a inspeção ao navio. Tenho de lhe informar que já recebi uma mensagem de Victoria a dizer que o navio está no dique seco e a solicitar a inspeção e partirei para Victoria esta noite. E assim os novos proprietários do navio tiveram a sua inspeção realizada e puderam utilizá-lo durante vários anos, antes de ocorrer outro imprevisto, que, como veremos, foi muito mau por um lado, mas bom por outro. Em 1931 foi publicado um artigo no The Shipping World intitulado Juntas Soldadas na Construção Naval, dedicado principalmente ao Fulagar e ao seu caráter experimental como navio construído por soldadura em vez de rebites. O artigo indica que o Fulagar sofreu um acidente grave, mas conseguiu resistir apenas porque as soldaduras eram mais fortes do que o método de construção tradicional e que apenas uma pequena parte da carga se perdeu graças a isso. O artigo dizia: Os novos proprietários, a British Columbia Cement Company, que renomearam a embarcação para Xi'an, declararam que, em outubro de 1930, o Xi'an sofreu um acidente, colidindo com um penhasco rochoso no Saanich Inlet, perto de Victoria, enquanto seguia à velocidade máxima, transportando 10.000 sacos de cimento a bordo. As fotografias mostram a extensão dos danos. Mas os resultados deste acidente foram inesperados. Se a embarcação tivesse sido construída com rebites, os danos teriam sem dúvida ultrapassado a proa e causado o alagamento do espaço de carga, caso em que a carga teria sido irremediavelmente destruída, enquanto que menos de 400 sacos foram danificados. Além disso, a embarcação provavelmente teria afundado. Desde então, o navio foi reparado em estrita conformidade com a sua classificação, passou-se satisfatoriamente à sua 10ª inspeção anual e encontra-se em boas condições. O acima descrito é a segunda ocasião em que esta embarcação sofreu danos que teriam resultado na perda total de um navio construído com rebites. E assim, tendo o navio sobrevivido a este acidente catastrófico, em que as placas de ferro partiram ao meio e não as soldaduras, mostrando que as soldaduras são um método excelente para a construção de navios, a Lloyd's Register concordou em permitir que o navio fosse inspecionado apenas de 2 em 2 anos, em vez de anualmente. O navio continuou a ser usado por esta empresa de cimento até mudar de nome e ser vendido novamente a outro proprietário.
Em 1935, há outro certificado de inspeção do navio relativo ao freeboard, emitido pela Lloyd's Register, intitulado Survey for Freeboard. Nesse mesmo ano, o navio foi vendido a uma empresa no México. A carta do inspetor-chefe da Lloyd's Register of Shipping em Nova York dizia: Navio a motor Cedros, anteriormente Xi'an. Esta embarcação foi vendida ao México e irá operar entre Ensenada e Los Angeles. O certificado do casco é emitido como antes, sujeito à inspeção bienal. Mas, na minha opinião, não parece haver qualquer razão real para isso, a menos que seja prática habitual em navios construídos com soldadura elétrica. E assim, o navio foi vendido e realizou a longa viagem até ao México. Na inspeção de freeboard desse ano, aparecem termos como Summer Freeboard Amidship from Center Disc to Top of Deck Line, bordo livre de verão a meio do navio, do disco central até ao topo da linha do convés, com várias medições indicadas por baixo, tabular freeboard, bordo livre tabulado, deduction for fresh water, dedução para água doce, displacement in salt water at summer load water line, deslocamento em água salgada na linha de água de carga de verão e tons per inch immersion at summer load water line, toneladas por polegada de imersão na linha de água de carga de verão. Todos estes termos e cálculos não são facilmente compreendidos por qualquer pessoa. É necessária formação técnica extensa para os interpretar. Isto demonstra que já em 1935 as inspeções da Lloyd's eram rigorosas e altamente técnicas, garantindo a navegação segura das embarcações. Infelizmente, a última viagem do Fulagar, agora Cedros, ocorreu em 1937. Em 1935, há outro certificado de inspeção do navio relativo ao freeboard, emitido pela Lloyd. Infelizmente, a última viagem do Fulagar, agora Cedros, ocorreu em 1937. Em novembro desse ano, foi submetido com o nome do seu proprietário, o L. Rodrigues, residente em Ensenada, México, um relatório de perda total designado Casualty. O relatório dizia: Esta embarcação foi reportada como afundada após uma colisão com o navio Hidalgo, a 30 milhas a sul de Ensenada, Baixa Califórnia, México, em 31 de agosto. Um aviso de acidente, Casualty Notice, foi enviado ao proprietário em 13 de setembro, mas não foi recebida qualquer resposta. Após um inquérito à Lloyd's por telefone hoje, foi confirmado que a embarcação tinha sido aceita pelos seguradores como perda total e todas as reivindicações foram liquidadas. consoante o formato deste relatório de perda total, existe uma secção à direita com Source Information, ou seja, origem da informação. Aqui são fisicamente colados recortes de jornais ou outras publicações que confirmam o acidente. Para comprovar o sucedido, estes recortes dizem: Cedros, São Francisco, 31 de agosto. O navio mexicano a motor Hidalgo e os Cedros foram reportados em colisão perto de Ensenada. O primeiro entrou em Ensenada a perder água, enquanto o Cedros foi reportado como afundado. Londres, 1º de setembro. Recebeu-se o seguinte telegrama de Nova York. Os proprietários do navio a motor Cedros informam perda total devido à colisão com o navio a motor Hidalgo em 31 de agosto, perto de Ensenada. Ensenada, Baixa Califórnia, 31 de agosto. O navio a motor Hidalgo colidiu e afundou o navio a motor Cedros a 30 milhas a sul daqui, hoje. 3 marinheiros a bordo do Cedros ficaram presos abaixo do convés e morreram afogados. 14 passageiros foram resgatados pelo Hidalgo, do Cedros, que afundou 20 minutos após a colisão. O Hidalgo, apenas ligeiramente danificado, reportou a tragédia à chegada a este porto.
O Cedros, que seguia para sul em direção a Mazatlán, era propriedade de Abelardo Rodrigues, ex-presidente do México. O Hidalgo seguia para norte em direção a Ensenada. The Journal of Commerce, Nova York. E assim terminou a história do navio Fulagar, que ao longo de mais de 2 décadas atravessou oceanos e canais, resistiu a acidentes e provou a eficácia da construção por soldadura. A sua última viagem, em 1937, terminando tragicamente em colisão, revelou que mesmo os avanços tecnológicos e a manutenção rigorosa não podiam impedir todos os riscos do mar. Com a perda de vidas e do próprio navio, encerra-se a narrativa de uma embarcação que marcou a transição para métodos modernos de construção naval e cujas histórias de coragem, inovação e infortúnio ficaram registadas para sempre.